Esse vídeo é o primeiro da nossa playlist, onde a gente vai falar de diversos livros que você precisa ler para entender um pouco mais alguns conceitos de investimentos e poder entrar no mercado financeiro. Nessa playlist a gente vai abordar livros dos mais básicos e conceituais até os mais complexos e difíceis. E para começar bem, o primeiro livro dessa série é O Homem Mais Rico da Babilônia. Não sai daí! Fala, investidor! Eu sou o Andrei e esse é o canal Pouco Importa. Escrito em 1920 por George Clason, esse livro aborda conceitos e premissas que moldam a base de raciocínio e a forma de se pensar finanças. Na minha opinião, deveria ser leitura obrigatória para quem está na escola, porque ele transmite de forma muito simples as mensagens que podem ser replicadas por qualquer um. Então vamos lá, esse livro aqui ele é dividido em 10 parábolas e cada uma delas traz alguma lição de vida sobre como tratar de certa forma o dinheiro em diversas situações do cotidiano. E o objetivo não é passar por todas elas, até porque a intenção é que você leia o livro. A ideia aqui é apontar algumas lições que o livro traz ao longo dessas histórias. Então vamos lá. Primeira lição do livro que eu considerei bem interessante para falar aqui com vocês. Nessa primeira parábola do livro, dois amigos, o Bansir e o Cobb, estão conversando e um tá falando pro outro que tá sem grana e tal. Aí um deles sugere falar com Arcad, o homem mais rico da Babilônia, para ver se esse cara ele dá algum conselho produtivo para que eles consigam sair daquela situação. E um dos amigos, o Bansir, logo já fala, né? Pois é, se eu encontrasse ele na rua, poderia facilmente colocar a minha mão na bolsa de ouro dele. E o Cobb, né, um pouco assustado com a situação, pegou e falou que aquilo era uma tolice, pois você tirar o ouro da bolsa de Arcad e colocar na sua, de nada adianta, pois uma bolsa gorda fica logo vazia se não houver um constante fluxo de ouro. E o que ele quis dizer com essa mensagem? Que por mais que você tenha um valor considerável, de nada adianta deixar ele parado, porque você precisa dar algum destino para esse valor e faça com que dele brote ainda mais ouro, ou seja, que haja um constante fluxo de valor entrando para você, por meio do valor inicial que você tinha colocado. E se você não fizer isso, ao longo do tempo, a sua bolsa de ouro vai ficando cada vez mais vazia e você vai voltar para a estaca zero. Outra lição interessante aqui do livro: nas coisas em que aplicamos nossos melhores esforços, tivemos êxito. Aqui outra vez o personagem Cobb falando outra frase importante para o livro, abordando um conceito de trabalho e dedicação naquilo que você é bom em fazer. Então, quanto melhor é aquilo que você faz, quanto mais você se especializa naquilo que você faz, existe uma tendência natural de que você receba mais moedas de ouro por isso. E à medida que você aprende mais, você prospera mais. Seguindo a jornada dos nossos dois amigos, o Bansir e o Cobb, em busca do Arcad para pedir alguns conselhos sobre riqueza, os dois acabam encontrando ele e assim pedindo alguns conselhos referente a isso. E dentre vários conselhos que o Arcad acabou dando para esses dois amigos, um deles é de guardar e preservar uma parte daquilo que você ganha. E aí um dos amigos, um pouco confuso com esse conselho do Arcad, logo disparou uma pergunta. Mas tudo que eu ganho não vem mesmo pro meu bolso? E Arcad, sábio, logo já respondeu. Nada mais falso. Você não paga pelas roupas e pelas sandálias que usa? Não paga pelas coisas que come? Consegue viver na Babilônia sem fazer despesas? Louco! Você paga a todo mundo, menos a si mesmo. Se guardasse para si 1/10 de tudo que ganha, quanto teria dentro de 10 anos? A mensagem de Arcad aqui é muito clara, de você poupar, uma parte do seu dinheiro. No caso, ele fala aqui de 10% de tudo que você ganha ao longo do tempo. E assim, no futuro, você conseguir usufruir de tudo que foi acumulado. Esse conselho aqui está até um pouco linkado com o primeiro que a gente falou, de ter um constante fluxo de ouro, para que desse ouro guardado gere-se mais ouro ainda, até chegar ao ponto de que esse total de ouro que você acumulou consiga te dar o luxo de não precisar fazer mais nada para poder usufruir dele. E para fechar essa lição vem a calhar muito a frase do nosso primo rico, Tiago Nigro. Não invista o que sobra depois de gastar, gaste o que sobra depois de investir. Ou seja, pague-se primeiro.
Em outra parábola interessante do livro, o Arcade conta como ele atingiu a riqueza. E uma das coisas que alavancou a riqueza dele foi o fato do seu mentor ter concedido a ele a gestão dos negócios que ele tinha. E aí um dos ouvintes, dessa frase do Arcade logo disparou: você inclusive deu a sorte de que seu mentor o tivesse nomeado para um de seus herdeiros. No sentido de que Arcade só tem a riqueza que tem em função de uma herança. Mas Arcade, sábio como sempre, logo já respondeu: minha sorte limita-se ao fato de que desejava prosperar antes de tê-lo encontrado pela primeira vez. Não tive que provar durante anos a minha determinação e propósito, reservando para mim mesmo 1/10 de tudo que eu tinha. Você chamaria de sortudo o pescador que, tendo passado anos estudando os hábitos dos peixes, por uma simples mudança do vento, soubesse onde jogar a rede? A oportunidade é uma deusa desdenhosa que não perde tempo com os que não estão preparados. E o que ele quer dizer com essa frase, Que ele só assumiu a gestão dos negócios do velho porque o velho percebeu que ele estava preparado para aquela situação. E esse conselho casa muito bem com o segundo que eu falei aqui antes, sobre ser bom naquilo que você faz. Porque a proporção que um homem aperfeiçoa-se de seu ofício, sua capacidade de ganhar ouro também cresce. Tá gostando do livro? Achou interessante? Aqui embaixo vai ter um link que vai te levar direto para o site da Amazon. E lá você pode fazer a compra dele. Aproveita e já deixa um like no vídeo para que ele chegue a mais pessoas ainda. Vamos a outra parábola desse livro importantíssimo aqui. Essa aqui conta que Babilônia estava sofrendo um ataque de um exército inimigo e que ele estava diante das muralhas pronto para invadir a cidade. E aí um dos soldados, que era muito experiente na guerra e mentor de muita gente em Babilônia, orientava as pessoas mais assustadas diante daquela situação, dizendo que as muralhas de Babilônia eram muito fortes e que nenhum exército conseguiria entrar dentro da cidade. Algumas pessoas desconfiaram, outras pessoas foram até embora da cidade, algumas pessoas também confiaram na palavra do soldado, mas no fim o exército não conseguiu entrar na Babilônia porque suas muralhas eram de fato muito fortes. E qual que é a lição que essa parábola tenta trazer aqui para nós? Aqui está muito relacionado a reservas de emergência, porque ela é uma proteção contra problemas que a gente não espera. E como diz o livro, em nossos dias atrás das muralhas dos seguros, contas de poupança e investimentos confiáveis, podemos nos resguardar contra tragédias inesperadas que podem entrar em qualquer porta e ficar diante de qualquer lareira. Inclusive, uma curiosidade que o livro traz é que Babilônia só deixou de existir porque o rei abriu mão dessa proteção que as muralhas traziam para a cidade. Porque quando Ciro, o imperador romano, quis invadir a Babilônia, o rei optou por enfrentar o exército de Ciro fora dos portões da cidade. Ou seja, ele se expôs ao risco de ser derrotado. E foi exatamente isso que acabou acontecendo. Então, pessoal, esse livro aqui ele traz várias outras lições. Eu falei algumas das que eu considerei mais importantes. E, de novo, se você curtiu esse livro aqui, acessa o link da Amazon que está aqui embaixo nos comentários, que ele vai estar na minha loja lá na Amazon. Você não vai pagar mais nada por comprar por meio desse link. E, inclusive, ele é um livro bem barato se comparado a outros que estão lá. E aproveita e segue a gente lá no nosso Instagram, Pouco Importa. Lá a gente compartilha diversas informações sobre o mercado financeiro, bolsa de valores e educação financeira. Até mais, pessoal. Tchau!